Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um privilégio nesse domingo em que a gente lembra, rememora a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Um prazer e um privilégio estar aqui à frente, compartilhando a palavra de Deus. E aproveito para convidar você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós leremos dos versos 36 ao 43. Lucas 24, 36 ao 43. Aquele que for achando, vai se colocando de pé para nós lermos. Lucas 24, verso 36 ao 43, diz assim a palavra de Deus. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Até aqui. Convido você a fechar seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai querido, Deus, obrigado por essa manhã cheia de bênçãos, ó Deus. Bênçãos de podermos lembrar, refletir do dia em que o Senhor Jesus, ele saiu do túmulo, ele venceu a morte, para que pudéssemos estar aqui nesta manhã. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela tua palavra, que alimenta o nosso coração, Pai. Deus, eu quero pedir ao Senhor, quero clamar ao Senhor, Deus. Fala conosco aqui nesta manhã, Deus. A começar de mim, ó Deus. Como o Senhor já tem falado, Pai, fala o coração dos meus irmãos aqui. Aviva, Senhor, a nossa alma. Faz-nos, ó Deus, transbordar de alegria pela presença real do Senhor Jesus no nosso meio, Deus. Pai, em nome de Jesus, não me deixe atrapalhar a tua mensagem, Pai. O Senhor sabe como eu sou pecador. O Senhor sabe como eu não mereço estar aqui. Mas aprove ao Senhor me usar aqui nesta manhã. Então, Deus, eis aqui a minha vida, toma-me em tuas mãos, Pai. E, ó Deus, usa-me para a tua glória, exalta a Cristo aqui nesta manhã e toma a vida dos meus irmãos, ó Deus, para glorificar o teu santo nome, Deus. Esta é a minha oração, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Meus irmãos, eu gosto muito de filme. Gosto de assistir filme. E meu estilo de filme são aqueles filmes de ação, filmes de aventura. Esses são os que me chamam a atenção. Lá em casa eu até brinco com a minha esposa dizendo que eu não gosto de filme de crente, porque eles me fazem chorar. E então eu não gosto de ficar vendo. Bom, mas eu quero dizer que se nós percebermos, todo filme ele tem um enredo. Logicamente ele tem um enredo. Ele tem uma história. E geralmente essa história ela começa com um início normal, e aí vem um problema, e a conclusão é a solução do problema. Recentemente nós assistimos aqui com a UPA o filme A Forja, o mesmo que a SAF outro dia assistiu aqui também. E o enredo é a história de um menino que tem problemas sérios de comportamento e de responsabilidades, e que vai de mal a pior. Mas então ele
recebe uma solução que é apresentada no próprio Evangelho, e eu não vou continuar para você ter a oportunidade de você assistir. Mas eu digo esse exemplo para que a gente possa olhar para esse texto e reparar que aqui, neste exato momento, os personagens que nós estamos olhando nessa narrativa, eles estão no meio de um problema. E então, de fato, aparece a eles uma solução. Eles estão assustados e com medos e trancados por conta da perseguição. E a narrativa de Lucas a respeito da ressurreição, ela começa lá no início do capítulo 24. Lá nos primeiros versos, em que Lucas primeiro conta a chegada das mulheres lá no sepulcro e encontram ali vazio, e elas saem correndo para contar essa mensagem. Logo em seguida, Lucas vem relatar dos 2 discípulos a caminho de Emaús, que eles estão lá a caminho, saindo de Jerusalém rumo a Emaús, entristecidos, porque o mestre havia morrido, havia 2 dias. E então Jesus aparece para eles, conversa com eles, chama eles, e então eles sentam para comer. E quando Jesus reparte o pão, abençoa, e ali naquele momento eles reconhecem que é o Senhor Jesus. Mas Jesus desaparece. E a reação deles é correndo, voltar para Jerusalém, voltar para onde estão os demais discípulos e chegar lá e contar da novidade, contar daquilo que eles viram e experimentaram. E então chega no momento que nós lemos aqui. Quando nós lemos, falavam ainda estas coisas, são esses 2, que chegam na presença dos demais e começam a contar o que havia acontecido. Irmãos, uma notícia tão grande como essa não podia ser contida por eles. A mensagem era: ele vive. Essa era a mensagem, e essa é a mensagem da nossa manhã. Esse é o tema da nossa mensagem. Ele vive. E em primeiro lugar, para mostrar que ele vive, há uma confirmação. A confirmação ela está nos versos 36 e 37. Eu peço que você olhe aí para o texto junto comigo, que diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Como eu disse, este primeiro ponto tem a ver com a fala dos discípulos, que voltaram correndo para contar o que havia acontecido. É domingo de ressurreição. É o domingo que eles voltam ali correndo para dar essa notícia. E ao contar que eles estavam ali, aquela grande notícia, ao contar que Jesus havia ressuscitado, e então, de repente, Jesus aparece. Mas há um detalhe importante. Como mais cedo o pastor falou aqui, eles estavam trancados. Eles estavam provavelmente dentro de uma casa com portas trancadas e janelas fechadas. Mas Jesus aparece no meio deles. Para explicar melhor o que havia acontecido, acompanhe comigo, criando o cenário aí na sua mente, dos fatos como aconteceram. Todos dentro de uma casa. Imagine uma casa fechada, totalmente trancada, e todos ali, amedrontados, porque eles estavam sendo perseguidos por conta do nome de Jesus. Porque havia 2 dias que Jesus, o mestre, a quem eles estavam seguindo, havia sido morto lá na cruz. Então eles estão ali dentro daquela casa trancados. Chegam 2 discípulos e começam a contar o que eles viram, o que eles passaram, o que eles presenciaram, o que eles ouviram. E eles estão ali ouvindo aquelas informações, dentro daquela casa trancados, e bum! O Senhor Jesus aparece no meio deles. Eles que já estavam naquele clima, agora tem uma surpresa. E eles são tomados,
eles ficam atemorizados. E nesta hora, o Senhor Jesus vira para eles e fala: paz seja convosco. Eu compreendo bem o que eles passaram ali naquele momento. Não com a mesma experiência, mas eu vou compartilhar com vocês. Anos atrás eu trabalhava numa imobiliária e eu fazia vistorias. Vistoria de imóveis, casas, apartamentos. E o foco da imobiliária era naquelas casas grandes lá do Lago Sul. Sabe aquelas mansões grandes que tem lá no Lago Sul? Que lá dentro às vezes você se perde de tantos corredores e portas. Eram casas assim. Por mais que você pense, é grande assim? Era grande mesmo. Com 3 andares às vezes. Irmãos, eu estava lá na cozinha fazendo a vistoria do local. Era uma manhã fria, eu lembro, acho que no meio do ano, junho, julho, por ali. E eu estava dentro daquela casa fazendo a vistoria. Aquele ambiente gelado, sem nenhum móvel dentro da casa, eu sozinho naquela casa grande. E quando eu estava terminando e já ia trocar de ambiente, eu ia para o corredor, saindo da cozinha para entrar no corredor. Só que entre a cozinha e o corredor tinha uma porta. Quando eu pego as minhas coisas e vou andando, eu vejo a maçaneta descendo. E eu paro. Eu sei que eu estava sozinho naquela casa. E é isso que você está imaginando mesmo. O temor veio no coração. Falei, o que está acontecendo? E a porta foi abrindo aos poucos. E aí eu fui ficando ofegante. Pensando em 2 possibilidades. Ou é hora de orar, ou de sair correndo. E então a porta se abre e era uma funcionária da imobiliária que foi mostrar a casa para alguns clientes. Ela me olha e fala: Orlando, que cara é essa? Parece que viu um fantasma. Eu falei: quase. Meus irmãos, aqui no texto Jesus vem em forma de confirmação. Jesus vem para confirmar aquilo que os discípulos estão falando, aquilo que eles estão relatando e aquilo que eles presenciaram no caminho de Emaús. Jesus vem confirmar essa história. A confirmação está na presença física do Senhor Jesus no meio deles, embora trouxesse medo e espanto naquela hora, mas era necessário que o seu povo o visse presencialmente. E Jesus disse a eles: paz seja convosco. Esta expressão de paz seja convosco, irmãos, não é um cumprimento igual geralmente a gente faz aqui na entrada. Olá, bom dia, tudo bom? Como você está? Não, não é isso. Esse paz seja convosco deve ser interpretado como: eu estou aqui com vocês e trago a paz verdadeira, fruto da minha vitória sobre a morte. Contudo, eles estão perplexos e com medo. Como alguém poderia estar na casa? Irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que essa confirmação tem a ver conosco? O que esta aparição naquele momento tem a ver com a gente com nós que estamos aqui nesta manhã, neste domingo? Você sabia que o grande medo do ser humano é a solidão? Para muitos, o medo da morte significa o medo de estar sozinho, de permanecer sozinho, ou de ser inexistente. Isso tudo aponta para a solidão. Porque, essencialmente, nós fomos criados para sermos relacionais, seres relacionais. Então, o contrário disso traz medo ao nosso coração, estar nesse estado de solidão. E este medo não está restrito somente aos ímpios. Ele afeta os crentes também. Tem a solidão daquele que talvez vive sozinho, mora numa casa sozinho, mas também daquele que está no meio de muitas pessoas e se sente sozinho. Não sei qual a categoria que você chegou aqui nesta manhã. Mas por mais que você pense que tudo está acabado, que não tem como as coisas melhorarem,
Se talvez você perdeu a esperança, a boa notícia contada aqui nesta manhã é que Ele vive. Jesus vive de fato, e a confirmação real é a presença dele no nosso meio. A mesa do Senhor, essa que nós participamos, ela nos remete a lembrar de quem o Senhor Jesus é. Assim como os 2 discípulos lembraram quando viram ele repartir o pão e abençoar, mas ela também nos chama a perceber a presença real do Senhor Jesus no nosso meio. Mas como se não bastasse somente a presença de Jesus, Ele ainda tem uma palavra para você dizendo: paz seja convosco. Meu irmão e minha irmã, escutem essa doce voz do Senhor Jesus falando ao nosso coração aqui nesta manhã. Paz seja convosco. Porque um dia Ele entregou a sua própria vida lá na cruz, no seu lugar, pagando a sua dívida, levando ali naquela cruz o seu medo, o seu desespero, a sua dor, os seus pecados, a sua solidão. Jesus levou lá naquela cruz para que hoje você não estivesse só, para que hoje você desfrutasse da presença real de Jesus na sua vida. Meus irmãos, Ele vive. Quais são os seus medos? O que tem travado a sua vida? Qual o medo que você tem vergonha de falar para as pessoas? Saiba que Jesus vive para trazer segurança ao seu coração. A confirmação dessa mensagem é o próprio Cristo ressurreto, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por você e por mim, porque Ele conhece o seu medo, Ele conhece a sua dor física, Ele conhece o desespero da sua alma, Ele conhece você, e por isso Ele está vivo diante do Pai, intercedendo por você nesta hora. Ele vive, e Ele confirma que está vivo. Mas em segundo lugar, Ele se submete a uma verificação. O nosso segundo ponto é a verificação. Nós leremos dos versos 38 ao 40. Diz assim: mas Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, porque sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eu quero pedir à igreja para ler o verso 39. Vamos lá? 1, 2, 3, podem ler. Embora Jesus tenha confirmado a sua presença real, física ali, mas os discípulos ainda não estavam confortáveis. Eles estavam ainda tomados de temor. Eles estavam perturbados, como diz o texto. A palavra utilizada aqui por Jesus nessa pergunta, perturbado, diz sobre algo interno da pessoa. Ou seja, era algo que trazia uma comoção interna para eles, que tirava a paz da mente deles, algo que trazia inquietação e impaciência para eles. Consequentemente, esse estado de espírito trazia a eles dúvida em seus corações. Veja como uma coisa está relacionada à outra. Jesus, no momento mais íntimo, mostra a eles as suas mãos e os seus pés. E pede para que eles toquem, para que eles verifiquem as cicatrizes que os cravos causaram em suas mãos e os seus pés no momento da crucificação. De forma tátil. De forma tátil. Jesus está tratando da inquietude e da incredulidade daqueles irmãos. De forma física, Jesus está tratando do interior daqueles discípulos. Ao mesmo tempo, isso revela a longanimidade,
a benignidade, a paciência de Jesus com seus discípulos, pois ele age com paciência para mostrar novamente que ele é Deus, para aqueles que estavam ali sem acreditar no que estavam vendo. Isso também revela que o mesmo Jesus paciente, amoroso, antes de morrer, é o mesmo que está ali ressurreto diante deles. Então Jesus sabe que essa verificação tem a ver com a identidade também. De mostrar fisicamente que ele é mesmo e não mudou. Assim como os discípulos que haviam sentado e visto ele partindo o pão e abençoar, agora fisicamente, todos participam deste momento em que Jesus revela os seus atos. Meus irmãos, aqui a perturbação, ela é comparada com a ansiedade. Ela é o que provoca inquietude no nosso coração. Ela é o que traz impaciência para a nossa alma. Ao mesmo tempo, traz dúvidas aos nossos corações. As crises geralmente nos levam à ansiedade. São os pais que ficam ansiosos porque os filhos estão com mau comportamento. Ou é você que sabe que o seu cônjuge tem uma doença terrível. Ou é você que está vendo o seu casamento desmoronar. Ou é você que está em dúvida quanto à sua sexualidade. Ou é você que não sabe se no próximo dia útil ainda estará empregado. Ou é você que não sabe o que Deus tem pela frente na sua vida. Veja como a ansiedade traz muitos questionamentos aos nossos corações. Às vezes leva uma pessoa a duvidar, inclusive, da própria salvação em Cristo Jesus. Às vezes leva uma pessoa a duvidar da existência do Senhor Jesus. Às vezes leva você a achar que o Senhor já não se relaciona mais com você, que Ele não ouve mais as suas orações, que Ele não se importa mais com o que você está passando, e que talvez leva você a pensar que Ele já não anda mais com você. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, Salmo 34. Salmo 34, verso 8. E eu convido você a ler junto comigo. Salmo 34, verso 8. Está sendo projetado, vamos ler todos juntos? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Meu irmão, guarde esse verso. Guarde esse verso com você. Você que anda ansioso. Esse provar é uma linguagem de experiência, uma fé sensível, pessoal, concreta, como as dos discípulos que tocaram as feridas. Os discípulos verificaram, eles provaram, eles tiveram a experiência de experimentar a presença real de Jesus na vida deles. E você também pode aqui, nesta manhã, experimentar do Senhor Jesus. Ore, clame, rogue a Deus, para que você possa verificar que Ele está vivo, que Ele governa sobre a sua vida. Jesus está vivo e Ele é real. Isso deve trazer conforto para a nossa alma. Assim como lá no Sermão do Monte, Mateus 6, Jesus traz a ideia do lógico, do real, para que os discípulos possam trazer em suas mentes. E parafraseando aqui o que Jesus falou, Ele diz: olhe para as aves do céu, olhe para os lírios dos campos. Eles não tecem, eles não guardam alimento para si, e Deus assim cuida deles. Quanto mais de nós. Ele não cuidaria de nós? Da mesma forma que Jesus traz para a lógica, olha, eu ressuscitei, pode tocar nas feridas, nas mãos, nos pés. Um exercício de aconselhamento aqui para você, nessa manhã. Anota aí se você quiser. Se você está sofrendo com ansiedade. Pega um papel, uma caneta, anote.
Anote todos os motivos que trazem você ansiedade, que vão tomando o seu coração de ansiedade. Sabe aquilo que tem atrapalhado o seu sono? Às vezes você dorme mais tarde porque você fica pensando, ou que tem tirado o seu sono, vai anotando. Coloca no papel. Deixa aquilo mais claro para você. E vai anotando. Ao terminar, olhe ali todos os itens. E veja quais são os itens que você pode fazer, que você pode tomar uma ação e corrigir. Por exemplo, se você nomeou lá, um deles é o desemprego, você está desempregado. E isso tem trago ansiedade para o seu coração. Não tem deixado você dormir, sua alma não está mais em paz. O que você pode fazer? E aí você coloca na frente, atualizar o currículo, mandar para as empresas. Agora, se for algo que você não tem controle, que foge da sua ação de controle, por exemplo, a crise econômica do nosso país, você não tem como mudar, está fora do seu controle. Esses você marca. Você não tem como acrescentar um côvado sequer. Então coloque nas mãos de Deus em oração. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Assim a sua segurança não estará nas coisas deste mundo, e sim em Deus. Lembrando que essa prática é um passo de fé, irmãos. Não é de controle. É entregar o que não controlamos ao Deus que pode todas as coisas. Inclusive mudar a disposição do seu coração, ainda que a crise financeira permaneça. Eu, por muitas vezes, critiquei os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho, porque eles duvidaram constantemente das ações de Deus. E eu acho que você também já fez isso. Mas a história se repete para os discípulos que andavam com Jesus, que estavam ali perto dele. Eles estão insistindo em não crer. E no último ponto do nosso sermão, os discípulos seguem duvidando, porque ele vive, e então Jesus então traz eles para uma outra realidade. Traz eles para um outro prisma. E o nosso terceiro ponto é a concretização. Ele vive a concretização disso. É um fato. Os versos 41 a 43 diz assim: E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Irmãos, nós devemos aqui partir do pressuposto para entender que há 2 dias atrás deste evento, os discípulos estavam desesperados. Estavam com muito medo, porque o Mestre, o Senhor Jesus, estava pendurado na cruz. E ali, ele deu o último suspiro de vida. A esperança que alimentava o coração desses homens para uma vida melhor, para uma vida diferente, de repente se desfaz em uma cruz. Algo que parecia irremediável, que não tinha como voltar atrás. Aquele sentimento de perda que tinha tomado conta do coração deles, há 2 dias estava sendo colocado à prova naquele momento. Porque o Senhor ressuscitado estava na frente deles. Então parecia bom demais para ser verdade. Contudo, era exatamente o que estava acontecendo ali. E para sair do etéreo, Jesus trouxe para a concretude da vida quando ele pede um alimento para comer. Jesus então come, pois essa seria uma forma de mostrar que ele não era um espírito, que ele era real e que ele não era fruto da imaginação deles. Jesus revela que ele é um Deus concreto, a concretização está no fato de ele se alimentar. Então Jesus pega o peixe assado e um favo de mel e come na frente deles e com eles. Este fato, além de revelar que Jesus estava ali, também revelava que ele continuava sendo Deus
e sendo homem. 100% Deus, 100% homem. A presença de Jesus ali no meio deles me faz lembrar de algumas cenas que eu já vi quando militares que estavam em guerra, lá em outro país, em outra nação, servindo a sua nação, distante de casa por muitos meses ou anos, e aí voltam para casa. Chegam em casa de surpresa, e o parente que estava ali aguardando fica sem acreditar por alguns segundos que aquela cena é real. Para mim, algumas vezes, essa cena aconteceu. Eu sou filho de militar. Meus irmãos, aplicando aqui ao nosso coração as verdades desse terceiro ponto. Você crê? Você crê no que Deus pode fazer? Você crê que Deus age nos impossíveis? Você crê que Deus pode converter o seu marido descrente e às vezes até ateu? Você crê que seus filhos podem voltar para a presença do Senhor Jesus? Você crê que um dia este Jesus que apareceu para esses homens, essas mulheres, um dia ele voltará no céu e todo olho verá e todo joelho se dobrará diante dele? Você crê que Jesus apareceu para os seus discípulos e aparecerá de novo revestido de poder, força e glória? Aqui Jesus, ele está falando com crentes. Ele está falando com discípulos. Pessoas que estão maravilhadas ao ponto de não acreditarem na possibilidade do que está acontecendo. O Senhor Jesus que você serve, Ele tem autoridade, poder, força para te surpreender nos dias mais difíceis da sua alma. Talvez na escuridão da sua alma, Jesus te surpreende ao ponto de você ficar boquiaberto. Há um aspecto importante aqui também no texto que a gente não pode deixar passar. É que Jesus pede o que comer. E isso nos ensina que nesta nova vida em Cristo Jesus, dele ressurreto e com a sua igreja reunida, nós devemos viver em comunhão, irmãos. A relação, a refeição aqui, essa relação na refeição, nos mostra que existe comunhão entre as pessoas. Então, se você está distante da comunhão, da mesa do Senhor, se arrependa. Volte-se para o seu Deus e vive em comunhão, onde Deus surpreende, onde Jesus te chama para viver uma nova realidade de vida. Uma realidade de vida não mais olhando para o chão, não mais se lamentando porque não há solução, mas agora uma vida nova em Cristo Jesus, em que tudo se fez novo. E você pode experimentar a presença real de Cristo Jesus na sua vida. Assim como os discípulos viram o Senhor comer com eles, também nós um dia, irmãos, nos assentaremos à mesa do Cordeiro, no banquete celestial, na Nova Jerusalém. A ceia do Senhor hoje apenas é um vislumbre daquilo que acontecerá no grande dia do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Deus. Concluindo, irmãos, a confirmação que hoje você tem da ressurreição do Senhor Jesus está aí, nas suas mãos. Está aí nas suas mãos. Essa é a confirmação que você precisa da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela é quem revela e testifica deste Cristo
ressurreto. A verificação você pode e deve fazer por meio de examinar as Escrituras e conhecer mais a esse Jesus Cristo. A concretização, que Ele é um Deus, que Ele é Deus e que Ele voltará para buscar o seu povo, você encontrará enquanto se alimenta da palavra de Deus. Que você saia daqui nesta manhã convicto que Ele vive. E se Ele vive, você não precisa ter medo. Se Ele vive, você não estará mais em solidão. E se Ele vive, você viverá em comunhão com Ele eternamente, para todo sempre. Para encerrar, eu vou pedir que você olhe para o seu irmão do seu lado e diga: Ele vive. Senhor Deus, obrigado por essa verdade tão especial. Obrigado por animar o nosso coração, mostrando que o Senhor Jesus vive e Ele vive para todo sempre. Ele está sentado no trono à direita do Senhor. Louvado seja o teu nome, porque é esse Deus glorioso, bendito e salvador que nós servimos, e a Ele nos humilhamos e entregamos a nossa vida, pedindo: Senhor, eis-nos aqui. Cuida da nossa alma, cuida do nosso ser. Deus, cuida dos meus irmãos que entraram aqui desanimados, e traz vigor, e traz, ó Deus, força, ânimo no Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.